Seja bem-vindo ao RTV Notícias. 2/3 dos doentes com cancro em situação grave e incurável necessitam de cuidados paliativos, mas só uma parte acaba por ter acesso a este tipo de cuidados especializados. A situação melhorou nos últimos anos em Portugal, mas continua a haver muitas assimetrias. Pelas contas de Manuel Luís Capelas, presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, 2/3 dos doentes oncológicos incuráveis precisariam deste tipo de apoio e destes 1/3 necessitava mesmo de cuidados de elevada complexidade. A realidade, porém, é muito diferente entre a referenciação dos doentes oncológicos graves para os cuidados paliativos e o acesso a uma unidade e a uma equipa com formação nesta área. Mais de metade acaba por morrer, porque chega numa fase tardia e fica a aguardar demasiado tempo. O inquérito recentemente efetuado demonstrou que 51% dos portugueses preferem morrer em casa, 36% em cuidados paliativos e apenas 8% em hospitais. Atualmente, mais de 60% dos portugueses morrem nos hospitais. Hoje, informações então, hoje no dia em que se assinala o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. César Oliveira, muito boa tarde, obrigado desde já pela sua presença. E também decorrente então deste tema ligado à saúde e precisamente neste dia em que se assinala o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, ficamos a saber que um doente morreu à espera de um medicamento para a hepatite C, um medicamento inovador. Como é que em termos de apoio à saúde, uma decisão pode demorar tanto tempo? Neste caso, meio ano. A questão é sempre a mesma, aprende sempre com os orçamentos e com as limitações orçamentais. Este medicamento é um medicamento inovador, que já está reconhecido nomeadamente na Europa, mas a agilização desse mesmo medicamento ainda nos hospitais da Europa, e nomeadamente em Portugal, é muito difícil dada a circunstância do seu preço, que é elevadíssimo. Para termos mais ou menos uma ideia, este medicamento anda na ordem dos 45 mil euros. E como tal, naturalmente que é oferecido aos doentes, são oferecidos outros medicamentos alternativos que já eram usados e que têm ganho alguma eficácia para poder, de alguma forma, superar esta situação. Esta doente específica que faleceu por via da falta deste medicamento, entre aspas, tinha hepatite e era uma doente que já crónica nos hospitais. Durante o ano 2014 ela foi internada variedíssimas vezes no hospital e só nesta fase final é que passou para um hospital mais especializado nesta matéria, naquela expectativa de poder fazer um ataque mais direto à doença. Ora, esse medicamento inovador era realmente uma das possibilidades da doença sobreviver. Não foi possível, pelos vistos o medicamento ainda não chegou, ou não tinha as autorizações e tal, estas coisas burocráticas que acontecem depois nos ministérios e nas limitações que os próprios hospitais têm, e com acrescidamente que a doente rejeitou esses tais medicamentos alternativos por considerar que eles tinham efeitos secundários prejudiciais e aconteceu assim. Portanto, infelizmente, Helena, estava agora a citar esse caso dos próprios doentes de cancro. Tem havido muita evolução no combate ao cancro e outras doenças em Portugal, tem havido muita evolução, mas não são suficientes, naturalmente, porque continua a morrer muita gente e continua muita gente a sofrer. E a não terem os cuidados, o acesso aos cuidados paliativos. Exatamente, e não ter acesso aos cuidados paliativos, que já temos falado várias vezes sobre isto. Acho que o Estado deveria, os Estados de cada nação deviam olhar com particular atenção e não olhar muito a questões financeiras, deviam priorizar isso mesmo, porque o que é mais importante na vida de um cidadão é a saúde. E toda a gente tem a expectativa que o Estado faça um pouco retaguarda. Deve-se dizer em abono da Justiça que Portugal tem feito uma evolução muito significativa em relação aos cuidados, para o que se vê em relação ao mundo e até em relação a alguns países europeus.
Portugal tem feito uma evolução muito significativa, o que é de aplaudir. Mas também é nestas alturas em que acontecem estas situações e que se verificam estas insuficiências, também de continuar o Estado, o Governo, nomeadamente o Ministério, de dedicar uma especial atenção e de recuperar aquilo que é o direito dos cidadãos de ter melhor saúde com os melhores cuidados paliativos, como é o caso concreto que aqui estamos a observar hoje. De facto, o final de 2014 e início de 2015 não trouxe boas notícias na área da saúde. Pois... É preciso, de facto, olhar para a saúde com outros olhos, decorrente também de todo o processo de austeridade que Portugal tem vindo a ter. Pois, prende-se exatamente com esta questão, que se este medicamento custasse 4.000 euros, se calhar o doente não tinha morrido e o medicamento já cá estava há muito tempo. Mas como o medicamento custa 42.000 euros e como as autonomias dos hospitais são limitadas aos orçamentos que têm, e um medicamento deste tipo, com este custo, tem realmente várias etapas a transpor, nomeadamente, agravado por ser um medicamento inovador e que, portanto, tem um processo de admissão nos hospitais e em cada país que é muito burocrático, e é o caso concreto deste medicamento Sofosbuvir, ou que realmente é um documento de eficácia, mas lá está, no início, quando eles são lançados, há um processo demorado demasiadamente lento, que não devia acontecer. Se há uma descoberta, a ciência descobre um mal para uma doença que mata, os Estados deviam correr atrás desse benefício, não era ficar à espera, era correr atrás desse benefício. Infelizmente não acontece, dadas as circunstâncias orçamentais que estão sujeitos todos os ministérios, e o Ministério da Saúde também o tem sido, embora, como digo e quero reiterar, tenha havido um esforço, na minha opinião, positivo, no sentido das políticas se aproximarem àquilo que são as exigências e as necessidades dos portugueses, não é? No caso concreto dos doentes, não é? De maneira que acho que há ainda muito para fazer. Já foi muito feito. Já foi muito, mas há ainda muitíssimo agora para fazer. Aqui é um caminho ainda muito longo. Espero que estas coisas, estes males, estas infelicidades que acontecem a esta senhora que aconteceu, que sirvam, aliás, o próprio filho admite recorrer aos tribunais para poder, de alguma forma, não é beneficiar a mãe, que a mãe já morreu, mas pelo menos diz ele, e bem, que lhe tira o chapéu, para poder eventualmente servir para evitar outros males que venham a seguir ao da mãe. Muito bem. Da saúde passamos para a política, César Oliveira, e temos aqui dois nomes, Pedro Santana Lopes e Rui Rio. Começamos por Pedro Santana Lopes, diz então esperar pelas legislativas para lançar a sua corrida a Belém. Terá aqui Pedro Santana Lopes o apoio do PST? Olha, a política está a mandar precisar de alguns medicamentos eficazes, não é? Este caso do candidato Pedro Santana Lopes, se é que é candidato, não é candidato, ele faz sempre isso em todas as eleições, anuncia que é candidato e que vai correr ao cargo e não sei o quê. Bem, e nós os portugueses já estão habituados, eu próprio já conheço essa situação da parte dele e é legítima, mas o ter dito há um mês e tal atrás, levantando o véu, levantando a discussão, e agora vir dizer, não, posso só esperar, vou esperar até às legislativas. Que razões terá Pedro Santana Lopes para esperar até outubro? As razões são muito simples. Outubro. As razões são muito simples. Pedro Santana Lopes sabe muito bem, Pedro Santana Lopes, Rui Rio, Marcelo, qualquer outro, o Guterres ou seja quem for, sabem que só podem avançar se tiverem, eventualmente, para ter sucesso eleitoral, tem que ter a retaguarda política ou partidária, quer se queira, quer não queiram.
E, portanto, os partidos ainda não decidiram formalmente sobre se têm lançado uns dados, vão permitindo que se fale, quer do lado do Partido Socialista, quer do lado de outros partidos, de todos os outros partidos, vão permitindo que se fale, mas ainda não chegou ao ponto exato dos partidos decidirem. Eles têm que primeiro gerir aquilo que é este combate eleitoral das legislativas. Portanto, misturar uma coisa com a outra é prejudicial. Acho bem que os partidos realmente não queiram pronunciar sobre isso. E se calhar Pedro Santana Lopes teve, Pedro Santana Lopes teve esse sinal, olha, pá, não te metas nisso, que se calhar, digo eu, estou a pensar alto, porque não é tempo de nós estarmos a preocupar-nos com isso, porque temos uma outra preocupação muito mais importante, que é as legislativas que acontecerão em setembro, outubro, ou coisa assim, depois do verão, e depois disso pensa-se nas presidenciais, que é matéria também que, embora não tanto de cariz político ou partidário, mas tem uma forte componente também da decisão e do sucesso de um candidato, seja ele qual for. Portanto, Pedro Santana Lopes disse isto porque não é evidente, é uma evidência, não pode dizer outra coisa. Da mesma maneira que o Rui Rio também diz que isto está disponível para tudo, mas é preciso ter sinais. Claro, quer dizer, ninguém pode avançar sozinho por estas coisas, é preciso haver, de alguma forma, um interesse geral da movimentação para que essas pessoas que estejam disponíveis para combates eleitorais tenham sucesso. Que isso acho absolutamente normal. Eu percebo o nervosismo de algumas pessoas, de algumas pessoas que querem ser candidatos a tudo, mas tem que ter calma, tem que tomar, se interliga com a saúde, tem que tomar uma medicação que é para os acalmar, uma medicação eficaz para os acalmar neste período em que é preciso estarem mesmo calmos, não é? E também, para além de Pedro Santana Lopes, que já veio dizer que estaria na disponibilidade de se lançar na corrida a Belém, quer apoiado pelo PSD, quer como independente, embora agora venha dizer que só então depois das legislativas é que estará em condições de assumir se vai ou não ser candidato. Temos também o nome de Rui Rio. Por tudo aquilo que Rui Rio fez na Câmara do Porto, por todo o seu trabalho, acha que seria um nome que o PSD poderia escolher como candidato oficial? E temos também Marcelo Rebelo de Sousa. Acho perfeitamente possível. Portanto, falou já em 3 pessoas que podem ser apoiados pelo PSD. O PSD tem que refletir, e não só o PSD, porque de alguma forma há que ter em conta aqui também a opinião do partido da coligação. Não sei se houver continuidade da coligação, é necessário que haja acertos de pontos de vista em relação a esta matéria, e por isso aqui é que podem divergir, os partidos podem divergir na escolha do candidato que possa reunir consensos nestes 2 partidos, e até, se calhar, e desejável, até mais à esquerda destes partidos da coligação. Mas Rui Rio é um homem, um político que teve responsabilidades à frente de uma grande cidade, que é a do Porto, não é? Que com altos e baixos, ou com diferenças de ponto de vista de análise ao seu trabalho, mas é uma pessoa qualificada, com qualidade, um homem capaz de poder ser Presidente da República, se o povo o escolher. Ele tem verticalidade, tem seriedade, tem personalidade para poder... Tem perfil para poder ser um candidato a Presidente da República. Embora, falou aí por exemplo, no Marcelo Rebelo de Sousa, é outra personalidade que, na minha opinião, tem muito mais abrangência, tem muito mais possibilidade de congregar, nomeadamente eleitorado, mesmo à esquerda do PSD. Portanto, sim, o Santana Lopes todos têm, não é? Desde que o discurso seja consonante com o interesse das populações nessa matéria. Mas é um dos possíveis, e é um dos possíveis que até pode o PSD estar a pensar,
seriamente nisso, porque ela é uma pessoa que é credenciada e até sob o ponto de vista de estratégia, na minha opinião, a estratégia política, o PSD se calhar até tinha algum interesse em escolhê-lo, mas, como digo, isso não só também depende do PSD, da direção política do PSD, mas também depende muito dos conselheiros nacionais, dos partidos, em que essas matérias vão ser sufragadas e a discussão interna, nomeadamente as estruturas distritais e concelhias, em que essas matérias devem ser discutidas e para que possa surgir, de facto, uma proposta consistente para ser apoiada por todo o partido, cada um dos partidos, não é? Portanto, estes são 3, mas podem até surgir mais, Helena. Mas 3 já são mais ou menos 3 nomes sonantes também, em que se verifica que há alguma disponibilidade, embora Marcelo Rebelo de Sousa houve uma altura que tinha disponibilidade e agora está um pouco, exatamente, e bem, porque ele acha que o timing não é este e não vale a pena estar, digo eu, a queimar cartuchos quando não é preciso utilizá-los nesta altura, não é? Portanto, a seu tempo se verá quais são os candidatos. Aliás, ainda ontem ouvi António Vitorino dizer que também é uma das pessoas indicadas pelo Partido Socialista, e ele próprio a assumir que acha que o candidato natural do Partido Socialista é António Guterres. Mas o Partido Socialista tem aventado alguns nomes, qualquer deles é interessante. É uma possibilidade também. Nomeadamente o António Vitorino. Muito bem. Temos agora também a política internacional. Tsipras admite ouvir alternativas desde que sejam orientadas para o crescimento. Bom, a Grécia o que pretende já se verificou que aconteceram as eleições e na campanha eleitoral foram desenvolvidas ações eleitorais no sentido de apanhar os votos dos gregos. Isto contemplando promessas que os gregos anseiam e que mesmo estas pessoas que fizeram essas promessas sabem que não é possível cumpri-las, não é? Das duas uma, que vai acontecer. Ou o governo grego se vai adaptando às regras e às obrigações a que está sujeito, e de alguma forma se vai gorando as expectativas do eleitorado grego, do povo grego, não é? Ou o governo grego não dura muito tempo, porque os gregos começam a sentir que eles, aliás, que eles não têm condições de sustentabilidade para levar a economia do país para a frente e isto começa depois tudo a desmoronar-se, quer dizer, não há emprego, não há dinheiro, e depois, claro, acontece que as pessoas têm que sair. É um pouco isto, genericamente é um pouco isto. Agora, o que está agora a acontecer, e se calhar bem, é que o governo grego, nomeadamente o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, têm-se esforçado, têm-se desdobrado em contactos, em proximidades com os parceiros europeus, no sentido de conseguir aquilo que seja o menos mal para eles. O que está aqui em causa? Há aqui um braço de ferro, claro, que os gregos não pretendem ser mediados pela Troika. E essa situação não é só um sentimento do governo grego, é um sentimento de todos os governos que foram sujeitos à intervenção da Troika. Portanto, a Troika não é se quisermos, podemos chamar até uma instituição, é uma instituição desagradável, porque são indivíduos que não são eleitos por ninguém e que normalmente são muito quadrados nas suas posições, defendem situações eminentemente técnicas, não é? E não estão a ver aquilo que é o alcance dessas medidas, quer dizer, são muito rígidos na abordagem e até na aplicação de medidas. Portanto, isto não é agradável a nenhum governo, não é só o grego. Portugal, a Troika para Portugal já foi muito desagradável, com muito mal-estar
de todos os governos e todos os partidos para com eles. Não é? Nós próprios, a população, quando víamos aqueles senhores, ficávamos incomodados só de ver a figura deles. Não é? E eu, pelo menos, isso acontecia comigo. Ora, o governo grego não quer a mediação da Troika. E se calhar é capaz de conseguir algum emparceiramento de alguns países da comunidade que são capazes de lhes dar razão. Lhes dar razão. Não é em vão que a França, que sabemos da posição da França com a Grécia, mas a França já se ofereceu para a mediação, a Alemanha, enfim, também não é assim tão rígida. Quer dizer, os países não têm sido, perante esta evidência, não têm sido. Agora, é preciso, depois são colocadas em cima da mesa outros fatores que não sendo com a Troika, tem que ser com o Banco Central ou com o Presidente da Comunidade, para ser cumpridas as regras. Uma outra coisa que o governo grego vai pedindo, e o Sr. Ministro das Finanças grego vai pedindo, e aliás era o que era defendido muitas vezes aqui em Portugal, eu próprio nesta mesa cheguei sobre esta matéria, chegamos aqui a falar, em debates e até em comentários deste tipo, que cheguei a defender para Portugal, que Portugal devia insistir naquilo que não era o perdão da dívida, mas era o deslizamento da responsabilidade da dívida em mais tempo, para não haver tanto sacrifício em relação aos portugueses, tanta austeridade. O que o governo grego está a querer fazer é dizer assim, bem, nós não dizemos que não pagámos a dívida. Aqui há tempos eles diziam que não pagavam, não é? Mas agora dizem que pagam. Querem uma renegociação. Tem que pagar. Não é a renegociação, eles querem uma coisa que é diferente. Eles querem só pagar a dívida em função do crescimento da Grécia. Ora, se a Grécia não crescer, nunca mais pagam a dívida. Isto também não é assim. Eles têm que fazer para a vida. Não é? Se eu não tiver... eu tenho uma dívida, mas se eu não fizer nada para pagar a dívida, eu nunca mais pago a dívida. Isso é a mesma coisa que haver o perdão da dívida, não é? Portanto, há regras para observar, os parceiros comunitários já vão dizendo isso, há regras, vamos ver, isto não é assim. Claro. Veja que o PIB da Grécia também não ajuda muito, não é? Porque 80% do PIB da Grécia é de serviços. E só 16% é que são da indústria e 4%, cerca de 4% da agricultura. Repare que a constituição dos fatores do PIB não são diretamente muito ligados àquilo que é o crescimento económico através de as exportações e assim. Os serviços ficam um bocado à mercê daquilo que é possível lá chegar, o turismo e assim. E ainda para mais, que há muito desemprego também na Grécia. E é preciso mexer a economia para aumentar o emprego. Ora, isto tem que se fazer pela vida. E fazer pela vida tem que haver sacrifícios. E é uma coisa que estes senhores não prometeram aos gregos. Não, sacrifícios vocês não vão ter, nós não queremos austeridade. Não, mas o que vai acontecer é que vai continuar a ter que haver austeridade na Grécia para poder haver, da parte dos parceiros europeus, alguma receptividade para aligeirar as obrigações ou os compromissos que a Grécia teve com a comunidade. Isso acho que sim, que a comunidade devia estar receptiva a essa ajuda à Grécia. Ninguém quer que a Grécia saia do euro, ninguém quer, acho que ninguém quer, nem nós cidadãos, não queremos que a Grécia é um país pleno da comunidade europeia e tem história, tem cultura milenária e que nós achamos que devemos o ter na comunidade. Agora, é preciso, não podem viver à custa dos restantes membros da comunidade. Isso é que não pode. Tem que fazer para a vida. As soluções impostas por Tsipras têm que ir também de encontro àquilo que são os interesses europeus? Pois, é assim, eles vão se ajustando, Helena, estão a ajustar-se. Repare
que estão há 8 dias no governo e desde a altura em que entraram no governo, passado 2 dias de terem sido eleitos, e bem, foi uma coisa, devia ser adotada aqui em todos os países, começar imediatamente a trabalhar. Os governos que cessam têm que estar preparados para entregar as pastas imediatamente, não é estar a preparar as pastas durante 30 dias ou 40 dias para as entregar. Têm que estar preparados para entregar. As coisas têm que ser tão transparentes que têm assim, perdi, está aqui as pastinhas e trabalharem. Portanto, mas desde aí tem havido uma evolução, não quer dizer que seja negativa para aquilo que foi a campanha eleitoral em relação às expectativas dos gregos. Não é negativa, mas tem sido mais ajustada àquilo que é a realidade. Não sei se o povo da Grécia vai gostar ou se isso também os responsáveis gregos conseguirão aquilo que eles próprios gostariam que acontecesse. Nós aqui em Portugal também gostaríamos que não houvesse tanta austeridade. E se calhar até houve austeridade demais, ou está a haver austeridade demais, em função daquilo que, se os países da comunidade tivessem mais abertura e também, se quisermos, se Portugal tivesse pugnado mais por mais condescendência, por mais ajuda da comunidade, se calhar o povo português não estava tão sacrificado, como tem sido. César, terminamos então com este apontamento sobre a Grécia e também aqui então as implicações para a Europa. César, Helena, deixa-me ter só aqui uma pequena... um apelo, uma última nota. Nós vamos assistindo, aqui há uns meses atrás, a gente via quase o dia-a-dia, hora a hora, da guerra da Ucrânia dos separatistas, e vimos aqui uma movimentação da comunidade mundial em relação a soluções para pôr fim àquela situação. Já passaram algum tempo e continua a morrer muita gente. Pensei que é uma voz fraca daqui, deste palco, mas era tão interessante que a comunidade mundial encontrassem soluções para aquele conflito, que é um conflito horrível, onde morrem e onde se humilham, nos últimos dias tem chegado à humilhação do povo da Ucrânia, que é uma coisa horrível, das pessoas civis, dos militares, é uma coisa horrível. Ainda há pouco tempo celebramos 70 anos aos Auschwitz e aquilo, estão-se a passar cenas lá, às vezes parecidas com as que aconteceram há 70 anos. É tão desagradável isso, eu gostava de dar aqui um lamento, um grito de apelo à paz e de apelo às influências da comunidade mundial para acabar com aquilo. Muito bem, César. Voltamos então a ver-nos para a semana. Terminamos então com este apelo. O Santander Tota registrou um aumento nos lucros no final de 2014. O Banco Espanhol fechou o ano 2014 com lucros de 5,816 mil milhões de euros, um aumento de 39% face a 2013. Ana Botín, presidente do Santander, refere que a melhoria nos lucros do banco é consequência do aumento das receitas básicas em 3%, conjugado com uma descida dos custos de quase 1% e uma descida de 14% nas dotações para insolvências face a 2013. Ao mesmo tempo que cresce o negócio, tanto em créditos como em recursos de clientes, desce a taxa de mora, aumenta a taxa de cobertura e melhora o rácio de solvência. Na atividade com clientes, o Santander fechou o ano com um total de crédito concedido de 761,9 mil milhões de euros, ou seja, um aumento de 5% em relação a 2013. Em 2014, o Santander aumentou o crédito em 5%, com uma melhoria sustentada da taxa de mora e uma queda significativa das provisões por insolvência. Já os depósitos e fundos de investimento ascenderam a 762,3 mil milhões, mais 60,5 mil milhões do que no ano anterior, o que representa um crescimento de 6%. O Santander indica que, pela primeira vez desde o início da crise, os seus lucros cresceram nos 10 principais mercados e que destes, os da Europa representam 52% do total. Em Espanha, os lucros foram de 1,121 mil milhões de euros, com a margem financeira a crescer 9% e os custos a caírem 7%. No Reino Unido, a operação gerou lucros de 1,576 mil milhões de euros. A margem financeira cresceu 16%, mas também os custos aumentaram 5%. Na América Latina, o mercado do Brasil rendeu
rendeu ao Grupo Santander lucros de 1,558 mil milhões de euros, com o crédito a subir 10%. Em termos globais, os custos do Santander caíram quase 1%. O banco indica que o seu rácio de eficiência melhorou 1,1 pontos percentuais, situando-se nos 47%. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo. E amanhã, então, esperado céu pouco nublado no norte e céu limpo no resto do país. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 2 graus e uma máxima de 10. Em Lisboa, a mínima será de 4 graus e a máxima de 12. E em Faro, a mínima será de 4 graus e a máxima de 14. A informação fica por aqui. Estamos de regresso mais logo. Até lá, fique bem.